Boa tarde, bem-vindos a mais um Oriz Podcast. Hoje é 28 de abril de 2023 e sextou aqui na Faria Lima, véspera de feriado, um dia um pouco cinzento aqui em São Paulo, mas queríamos aproveitar esse fim de semana, né, final dessa semana, de muitos indicadores econômicos no Brasil, mas também nos Estados Unidos, Europa, e fazer um balanço à luz do que temos na semana que vem. A reunião do Copom aqui no Brasil, a reunião do FOMC, o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, né? E a nossa conclusão é que esses dados colocaram uma pimenta adicional aí nessas decisões que vão ocorrer semana que vem, até num sentido surpreendente, né? Frente às tendências, né, de inflação, atividade, mercado de trabalho que vínhamos observando. Então, boa tarde, Marcos. Eu queria que você começasse comentando um pouco. Vamos começar pelo Brasil. Sim, claro. Né? Eu vou até dar um passo antes. Não é só que os indicadores que a gente observou nos últimos dias estão assim, um pouco surpreendentes em relação à tendência, né? Na verdade, a surpresa é que depois de um ciclo de aperto de política monetária bastante intenso aqui no Brasil e lá fora, a gente continua observando números ainda relativamente fortes, né, para esse momento, para essa fase do ciclo que a gente está. E aqui eu vou falar alguns números, né, que acho que são importantes e para amparar um pouco o que a gente está falando, para quem está no YouTube consegue ver, né, a tela atrás da gente, né. Começo destacando os dados do varejo que saíram essa semana para o mês referente aí de fevereiro, né, que são os dados, né, que são comercializados no dia a dia, né, no nosso comércio, com uma surpresa bastante grande, né, uma alta de 1,7% na comparação com janeiro. O mercado tinha uma alta de apenas 1%, ou seja, foi quase o dobro a alta para o mês de fevereiro. Na tela, a gente tem aí que os últimos meses uma dinâmica bastante positiva. Inclusive, né, pela primeira vez aí desde o advento do Covid, o nível, né, de atividade no comércio varejista supera aquilo que a gente observava no início da pandemia, né? Então, assim, de novo, após um ciclo de política monetária bastante intenso, a gente tem essa altura do campeonato, né, a atividade no varejo subindo, chama atenção. E não só isso, eu destacaria, por exemplo, né, algo muito interessante ao nosso ver, que vendas de veículos que seguem abaixo das vendas que estavam lá antes no momento anterior à pandemia, estão subindo mesmo com as taxas de juros bastante elevadas, né? De novo, atrás da gente aqui na tela, a gente tem aí como se comportou as vendas de veículos nos últimos meses e está subindo. Então, um setor que é muito sensível a crédito, normalmente as vendas acabam sentindo muito a dinâmica do aumento de juros, está se recuperando um pouquinho mais nos últimos meses. Então, à luz disso tudo, chama muito atenção essa dinâmica, especialmente em veículos, mas não só. Quando a gente vai para o setor de serviços, que é a força aí da economia, né, representa quase 60%, 70% da economia, tanto no Brasil como em qualquer outro lugar do mundo, né, também dados positivos e surpreendentes positivamente, né. A gente teve uma alta de 1,1%, né, da atividade no setor de serviços em fevereiro. O mercado esperava 0,5%, então também foi mais que o dobro do que o esperado, né? E esse sim, né, a dinâmica no setor de serviços está acima do que estava lá no início da pandemia, e já passou isso faz bastante tempo. Então é um setor que já estava robusto, mas seguiu robusto aí no mês de fevereiro. E aí, né, acho que, entre outras coisas, isso não só sinaliza que a atividade está forte, né, mas a gente tem também toda a dinâmica que está acontecendo no mercado de trabalho, que a gente teve os dados hoje divulgados aí para o mês de março, e também de maneira surpreendente mostrou aí uma nova queda da taxa de desemprego, né, ela alcançando o menor patamar em quase 8 anos, né. O gráfico deixa bastante claro que é uma dinâmica bem positiva para a nossa economia, e acho que isso, entre outras coisas, né, desmistifica um pouco essa história que a gente vê muito por parte do governo, na mídia, de que a gente tem uma economia que está indo muito mal. Não é o que a gente está observando, que a gente vai no detalhe do dado. Colocando a carga na política monetária, enfim. Exatamente, e com o discurso de que é necessário mais gasto para reativar a economia. Não é uma economia que precisa ser reativada. Na verdade, é uma economia que precisa ser freada, né? Ainda mais porque
Por exemplo, né, eu já vou até adiantar uns gráficos aqui, a inflação continua muito alta, né? Acho que esse é o ponto. O mercado de trabalho apertado, atividade que continua surpreendendo positivamente, continua gerando números de inflação, né, números de IPCA um pouco mais chatos, né, do que a gente gostaria de estar vendo a essa altura do campeonato. A gente teve o IPCA 15, referente ao mês de abril, sendo divulgado aí no começo da semana. Veio um pouquinho abaixo do esperado, o mercado esperava 0,60 de alta, veio 0,57, mas no gráfico atrás de mim aqui eu destaco os núcleos, né, a média de núcleos. Por que eu estou destacando isso? Porque é o que o Banco Central gosta de olhar para tentar tirar aqueles itens mais voláteis, claro, que acabam mascarando um pouco o que está acontecendo por baixo da superfície na inflação brasileira. E o próprio Banco Central fala que olha isso, né? E o que a gente observa é que a inflação meio que se estabilizou aí nos últimos meses, né, ao redor de 0,50 de variação mensal. Um patamar desconfortável. Né? Muito. Se você multiplica por 12, né, 0,50, 12 meses no ano, a gente está falando de uma inflação rodando ainda perto dos 6%. Lembrando que a meta é 3,25 e para o ano que vem quer para 13. Então seria alguma coisa perto do dobro, né, do que seria o adequado para nossas metas de inflação. Então, acho que o conjunto da obra ainda continua sinalizando, né, um cenário de necessidade, talvez não de aperto adicional de política monetária, né, mas que o Banco Central siga cauteloso, porque a inflação está demorando para cair para aquilo que é desejável em termos de cumprimento de metas aí. E nesse sentido, né, Caval, somando tudo isso, a gente observou, pelo menos aí nas últimas horas, né, algumas notícias de que alguns agentes de mercado, algumas casas bancárias, pensando em rever o PIB do ano, né? E isso certamente será notado pelo Copom na semana que vem. O que é até surpreendente, né, por conta de estarmos ainda num momento bastante inicial, embora estejamos, né, concluindo aí o mês de abril, as informações, inclusive, Marcos, as que você deu, vamos ser claros a esse respeito, os dados de atividade que saíram na semana passada são ainda relativos a fevereiro, né? Os dados de mercado de trabalho, aí sim, relativos a março, mas a força desses dados, né, mais recente, ela levou, por exemplo, né, hoje de manhã vimos a XP Investimentos falando que o PIB do primeiro trimestre, né, provavelmente crescerá em torno de 1%. Né? O que isso quer dizer? Que é um ritmo anualizado, multiplicado por 4, de 4%. Né? Esse seria a força da economia no primeiro trimestre e, portanto, colocando um viés na projeção deles para o ano, que hoje está em 1% de alta. Né? E também foi importante, né, a nota divulgada hoje também pelo Bradesco, aí sim já fazendo uma revisão do ano, né? O Bradesco vinha numa ponta mais otimista, esperando já há algum tempo um PIB de 1,5% em 2023, e hoje eles fizeram uma revisão para 1,8%, né? Então já chegando ali naquela faixa de 1,5% e 2%, e ouvi também colegas, né, em grupos de WhatsApp falando, sim, hoje um PIB parecendo mais, vamos dizer, nesse intervalo de 1,5% a 2%, que é muito acima do consenso do Focus, que ainda é abaixo de 1%. Abaixo de 1%, se você pegar a Bloomberg, está por volta de 1%, mas acho que daria hoje para carimbar que o mercado tem 1% na cabeça. E acho que vale um comentário também, né, Caval, no sentido em que a gente mensalmente tem indicadores de serviço, da indústria, de comércio varejista, mas a gente não tem dados muito bem apurados pelo lado da agricultura. E a sensação é que essa safra, né, que tem tudo para ser recorde, né, é uma das grandes fontes de explicação para essa atividade forte nesse início de ano. Né? Exato. Inclusive lembrando que no ano passado a agricultura acabou, apesar da força da exportação, do preço das commodities muito elevado, né, do ponto de vista de receita de exportação muito positivo, ela acabou subtraindo o PIB, né, porque houve uma questão climática, né, que afetou sobretudo a soja, né,
e então houve uma frustração na safra, enfim, então do ponto de vista de PIB não houve uma contribuição tão positiva, ao contrário do que se espera esse ano, e isso vai aparecer sem dúvida aí na divulgação dos dados do primeiro trimestre e nos próximos meses aí com a própria colheita da safra, né? Agora, isso para o Banco Central coloca um desafio adicional no Copom da semana que vem, né? Vamos também colocar esse Copom no contexto aí das audiências públicas, né, que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou no Senado. Primeiro, um depoimento, né, dele na Comissão de Assuntos Econômicos. Ontem tivemos um debate, né, com a participação do ministro Haddad, da ministra Simone Tebet, economistas, enfim. Mas uma postura, vamos dizer, bastante incisiva do presidente do Banco Central com relação, né, à necessidade da condução técnica da política monetária, né, reconhecendo, né, o avanço aí da proposta da regra fiscal, mas que isso não garante, né, de imediato uma melhora nas expectativas de inflação e, portanto, sinalizando aí que, de acordo com a nossa visão, inclusive, a redução da taxa de juros não é algo para ocorrer num futuro próximo, né? Semana que vem, imaginamos que o Copom, né, atualize suas projeções, enfim, as adeque aí às últimas informações, mas mantenha, né, um discurso mais hawkish, mais duro, no sentido de que ainda está, né, distante, né, de se garantir, né, uma trajetória de convergência da inflação à meta. Então, acho que, e esses dados de atividade, né, acho que também, vamos pontuar, eles vão na direção contrária àquela narrativa, falamos muitas vezes aqui, o Marcos ressaltou isso várias vezes, da crise de crédito, né, que a economia estaria, né, entrando numa desaceleração muito intensa e tal. Não é isso, né, que esses últimos dados de atividade sugerem, e, portanto, acho que o Copom também, nesse sentido, vai refletir isso na decisão e no comunicado a ser divulgado na semana que vem. Mas vamos aqui avançar, Marcos, e lá no norte, nos Estados Unidos, o que a gente pode dizer? Então, acho que é interessante ressaltar alguns pontos lá fora também, com a cabeça já na reunião de política monetária deles. Essa semana a gente teve duas divulgações importantes, né, que vai ajudar o Fed a fazer um pouco a sua cabeça com relação à decisão. O primeiro que eu gostaria de destacar, que está na tela aí, né, saiu o dado trimestral de salários. Essa talvez seja a melhor métrica que a gente tenha na economia americana para ver como está o ritmo de crescimento dos salários, porque ele tira um pouco aquela história do efeito composição. Muitas vezes o salário acaba subindo ou caindo porque entrou mais trabalhadores menos qualificados no mercado de trabalho ou mais qualificados, isso acaba distorcendo um pouco o dado. E esse dado que saiu hoje, ele tira esse problema. E o que ele mostrou aí no primeiro tri é uma reaceleração dos salários, tá? Então, assim, a gente viu alguns dados mais benignos de inflação aí nas últimas semanas, sem dúvida nenhuma, mas pelo lado dos salários, vindo essa notícia de que teve uma reaceleração, vai colocar ali um alerta ainda amarelo na cabeça, uma luz amarela ainda na cabeça do Fed, né? Será que está na hora de abaixar a guarda frente ao que a gente está vendo? Então, acho que isso ajuda a compor um pouco o cenário do Fed, no sentido em que não é hora de cantar vitória com relação ao combate à inflação. E o outro indicador que acabou saindo foi o PIB, que saiu essa semana, referente ao primeiro TRI também nos Estados Unidos. Ele veio abaixo do esperado, o mercado tinha 2% para o primeiro TRI, veio 1,1%. 2% já é a taxa anualizada, né? Multiplicada por 4. Né? O mercado esperava esse 2, veio 1,1%. Só que quando você olha a composição do PIB, né, foi uma composição ainda bastante robusta, no sentido em que os estoques tiveram uma variação bastante negativa no primeiro TRI, eles drenaram muito o PIB. Né? Quando a gente olha para o PIB, excluindo variação de estoque e a participação do setor público, foi mais perto de 3% o PIB do primeiro trimestre. Você não tinha um número tão forte assim desde meados de 2021. Então, de novo, quando a gente olha qualitativamente o que está acontecendo nos indicadores americanos, ainda não é possível afirmar, por exemplo, que a economia está caminhando para um crescimento abaixo do potencial, que é o que o Fed precisa. O Fed precisa
verificar aí que a economia começa a crescer abaixo do potencial, para o desemprego se estabilizar ou até subir um pouco, né? Então isso não está acontecendo ainda. Por que é interessante colocar isso? Porque na tela também estamos colocando, a gente está colocando aí que a precificação, né, o que o mercado está precificando em termos de juros para as próximas reuniões. O mercado ainda não precificou totalmente uma alta de 25 pontos base para a semana passada, tem 22 pontos, né, tem um resíduo aí nessa precificação. Mas o que a gente discorda, né, em cima, à luz de tudo que a gente tem falado, do que a gente tem exposto aqui, a gente discorda que o Fed vai começar a cortar os juros já na virada do segundo semestre, como está mostrando a curva aí. Então, acho que tem uma chance da gente ver um Fed a semana que vem reconhecendo, né, que talvez seja o mais provável aí, uma pausa no ciclo de juros, subir em 25 pontos base a semana que vem, mas que a partir de então o mais provável seja uma pausa, mas que ele passe um recado no sentido de que cortes de juros diante dessa realidade de inflação ainda incerta, de que esteja caindo para onde ele queira, salários pressionados, mercado de trabalho robusto, isso não garante que ele vai cortar os juros, longe disso, né? Talvez precise até mais juros na outra direção. Então acho que esse vai ser um dos principais recados que a gente vai ver a semana que vem por parte do Fed. E curiosamente nós chegamos próximos a mais uma reunião do FOMC, né? E de novo problemas no sistema bancário, né? Na reunião passada foi a crise do SVB, do Silicon Valley Bank, e agora temos aí a crise do First Republic, né? Há até comentários, né, de que isso pudesse fazer com que a decisão do Fed fosse diferente, mas não parece que é o caso, né, Marcos? Não, é aquilo que a gente já ressaltou em algum momento aqui, na ideia de que, diferentemente de 2008 e 2009, né, quando você teve uma crise bancária muito concentrada nos bancos de investimento e o Fed não tinha, vamos dizer assim, um instrumental adequado naquele momento para atacar em tempo real o problema e não tinha muitas informações, hoje o Fed, por regular todo o sistema bancário americano, inclusive os bancos de investimento, né, ele tem uma informação em tempo real da situação do que está acontecendo. O mercado, né, acho que vai, nas últimas semanas, ganhou contornos de normalidade. Obviamente, pipoca essas notícias com relação a um banco aqui, acolá, o mercado acaba sentindo, né, mas a gente continua vendo, por exemplo, né, dados corporativos que têm sido divulgados ainda muito robustos. Tudo bem, eles sinalizam que provavelmente o lucro das empresas vão cair nos próximos trimestres, mas longe de ser um desastre, longe de ser algo que sinalize aí uma virada muito abrupta das empresas. E dos bancos, acho que é isso. O Fed tem os instrumentos, ele tem as suas janelas, né, de desconto, os facilities, né, que ele vai criando para atacar coisas muito específicas que estão acontecendo, estão funcionando. E acho que esse continua sendo o parecer, desmembrar o que é política monetária, né, e o que é regulação bancária. Acho que a gente vai continuar vendo isso e acho que eu estou bastante alinhado com a ideia que a semana que vem está meio que concretizada a alta de juros e, eventualmente, um sinal que cortes de juros é algo que não dá para se esperar tão em breve nos Estados Unidos. Perfeito. Então, acho que, mais uma vez, a mensagem deve ser, né, uma mensagem na linha mais dura, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, né, o firme compromisso, né, dos bancos centrais de colocar a inflação na meta. E lembrando que na semana que vem, né, para completar, na sexta-feira, teremos a divulgação dos dados do mercado de trabalho. Então, certamente a semana que vem, em algum momento, a gente volta, né, depois das reuniões aí dos bancos centrais, ou também no momento da divulgação dos dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos. Bom, por hoje ficamos por aqui. Obrigado a todas e todos que nos assistiram. Um bom fim de semana e um bom feriado para todo mundo. Bom feriado a todos.